Oi, me chamo Jadiel Kevin, do curso de fisioterapia, e hoje vamos estar aqui entrevistando a fisioterapeuta pediátrica Fabiola. Por que você escolheu trabalhar com pediatria na fisioterapia? Olá, meu nome é Fabiola, sou fisioterapeuta pediátrica, mais conhecida pelas minhas mamães e meus pipolinhos como a tia Fá. Então, quando eu escolhi a fisioterapia pediátrica, é porque eu sempre quis o melhor para os meus pipolinhos. Então, na graduação, através das aulas da Procamila, eu já vinha amando, né, a fisioterapia pediátrica e neonatal, sempre fui me encantando por essa área. Minha mãe fala que quando eu era pequena, eu sempre falava que queria ser pediatra. E então eu entrei na fisioterapia já querendo ser fisioterapeuta pediátrica, né? Quando eu passei ali pelos estágios, eu vim ter a certeza da minha vida, né? Que eu quero reabilitar, transformar e desenvolver, né, o melhor para o meu paciente através das minhas mãos. Então foi ali que eu fui atendendo 1, 2, 3, 4, 5 crianças e o amor só crescendo, as mamães me elogiando, e isso fez com que eu seguisse muito mais em frente, estudando e buscando mais, buscando referências para que eu permanecesse na minha área. E aqui estou eu já há 8 anos graduada e há 8 anos trabalhando com a fisioterapia pediátrica. Como você avalia o desenvolvimento motor de uma criança? Então, o desenvolvimento motor de uma criança envolve muito uma inspeção, mais conhecida como observação, né? Do estado de como a criança chega até a nós, né? Primeiro eu observo através do momento que a criança entra para mim, né? Se a mãezinha ali, ela segura pelas costas, se ela segura pela cabeça, né? Se a criança vem, né, em uma cadeira de rodas, tá? Se uma mãezinha segura pelas costas ou pela cabecinha, ali tá me dizendo que a criança não sustenta a cervical, tá? Se a criança vem na cadeira de roda, se usa órtese de membro inferior, tá bom? Tudo isso eu vou estar avaliando. Além dessas inspeções, né? Eu vou fazer uma entrevista com a minha mamãe, tá? Eu vou fazer uma entrevista, procurar saber como foi o parto dela, o que aconteceu, se houve intercorrências, de quantas semanas nasceu, né? Qual o diagnóstico médico que lhe trouxe mãe até aqui na fisioterapia, tá? Depois de ter perguntado sobre tudo, né? O diagnóstico médico, a história, se usa medicamento, isso é muito importante, tá? Saber se a criança usa medicamento ou não, se na família tem alguém pertence ou não, tá? Eu vou fazer meus testes, tá? Com a minha criança, com a minha ou o meu bebezinho, tá? Eu vou fazer os testes com ele, né? Colocar ele em todas as posições, em prono, né? Decúbito dorsal, decúbito ventral, em ortostase, em sedestação, ver se meu bebezinho sustenta cervical, se rola, se senta, pra gente ter essa comparação do desenvolvimento do desenvolvimento motor da criança, tá? Dos marcos de desenvolvimento dela. Logo após isso, eu posso também estar aplicando escalas, tá? Nós temos várias escalas, né, apropriada para cada tipo e de criança, tá? Criança que tem atraso motor por conta da paralisia cerebral, né? Eu tenho também escalas, né? Uma escala chamada escala de Alberta, que é para crianças, né, nascidas prematuras, tá? Então, eu posso estar aplicando várias escalas. Se for criança com TEA, também a gente aplica, né, a escala de portagem ali, se for uma criança com TEA. Então, a gente pode estar aplicando. Logo após tudo isso, né, eu faço uma análise, né, da família, olho relatórios, peço a mãezinha para mim estar tirando uma xerox, né, desses relatórios, e por fim, eu dou meu feedback à mãe, né, comentando com ela, né, e sobre, né, o que os médicos falam, se a mãe é acompanhada, se a criança é acompanhada, né, por fono, por terapeuta ocupacional, por nutricionista, por neuro, por pediatra. E por fim, se eu ver que a criança tem alguma necessidade
de algum especialista, aí eu chego para a família e falo, né? Eu chego a dar esse encaminhamento, né, necessário para a família. Quais são as principais estratégias de intervenção fisioterapêutica que você utiliza para promover o desenvolvimento motor em crianças? Então, as principais estratégias que eu utilizo, isso vai variar da patologia da criança e também da idade, tá? Como eu costumo dizer e falar para os meus alunos, que fisioterapia pediátrica não é receita de bolo, tá? Que não é porque uma criança tem uma patologia que a outra apresenta a mesma patologia que nós vamos fazer a terapia, a mesma coisa que vai fazer com uma, vai fazer com a outra. Não, jamais esqueçam isso, que fisioterapia não é receita de bolo, tá? Então, o que eu, né, posso estar falando é que eu realizo, né, a estimulação precoce da minha criança, tá? Em relação aos marcos de desenvolvimento, eu tenho que estimular o quê? Se a criança não senta, eu tenho que estimular o sentar, né? A posiçãozinha ali da perninha de sereia, para mim conseguir conquistar o marco ali do 4 apoios, para o engatear, para, né, depois ela passar do sentado para o em pé, do em pé, né, ela fazer a marcha lateral e assim por diante, tá? Mas como a fisioterapia não é receita de bolo, eu não posso definir algo, né, como se eu pudesse fazer com todas as crianças, tá? Após isso, eu posso também estar trabalhando, né, se for uma criança que ela já deambula, já corre, né, já faz várias funcionalidades, já tem funcionalidades, né, a minha criança, eu posso estar trabalhando com ela a questão de um treino lúdico envolvendo um circuito psicomotor, né, que envolve ali da cabeça até o pé, né, que são circuitos mais funcionais, né, algo envolvendo agilidade, coordenação motora, motricidade fina, tá? E posso também estar trabalhando com os meus bebezinhos uma estimulação, ou minha criança, uma estimulação sensorial, através de gelatina, através de amoeba, espuma, tinta, tá? E por fim, também eu posso estar auxiliando através de uma doação para o uso de órtese, uma aplicação de um kinesiotape para a correção do membro, tá? Então, tudo isso eu posso estar auxiliando a minha criança. Então, como promissores, né, eu preciso primeiro entender que o desenvolvimento da minha criança ela é crânio-caudal, tá? Se minha bebê ou se minha criança não sustenta cervical, ela não vai sustentar tronco, ela não vai sentar, ela não vai rolar. Então, primeiro eu preciso ganhar o quê? Sustentação de cervical, tá? Então, eu vejo como a estimulação precoce, a questão da neuroplasticidade, a questão do TheraSuite, gente, que ajuda muito, é linda a fisioterapia, né? Sendo reabilitada no TheraSuite, pelo método Bobat. E temos também, né, novos métodos aí que vem surgindo, né, para fisioterapia pediátrica, como o método CME. Como você trabalha em equipe com outros profissionais de saúde para garantir um cuidado integral às crianças? Bom, como eu trabalho em equipe, geralmente, né, isso de trabalhar em equipe é fundamental para o melhor do meu paciente, né? Então, eu trabalho em uma unidade aqui em Feira, em que nós criamos um grupo no WhatsApp, tá? Com o nome do paciente e nós relatamos a cada semana uma demanda daquele paciente, tá? E todos os profissionais, né, sempre vai dando seu feedback e a gente vai tentando, né, reajustar a melhor forma de tratamento para aquele paciente. Além do grupo no WhatsApp, nós também criamos também um prontuário eletrônico, tá? Esse prontuário eletrônico, todos nós, né, que somos profissionais, temos o acesso a ele,
ao prontuário, né, da unidade, onde quando a criança passa por um neuro, a gente consegue visualizar o que o neuro, né, descreveu, o que a psicóloga descreveu, o que a fono descreveu, o que eu descrevi. Então, todos têm acesso. Como você envolve as famílias no processo de intervenção fisioterapêutica? Então, envolver a família é muito importante para a gente trazer os melhores resultados para a nossa criança, tá? Não adianta a criança chegar na fisioterapia e 2 ou 3 vezes na semana e não ter a participação da família, tá? Então, eu costumo dizer, chegar para as minhas mamães e falar: mãezinha, olha, gostaria de que você entendesse de que é 90% família e 10% terapeuta. Seja de qualquer área, né? Que seja qualquer área, o terapeuta seja, né? Se seja fono, um TO, um psicólogo, nutricionista, tá? Mas ela precisa entender de que 90% é ela e 10% é terapeuta. Por quê? Porque a gente começa a colocar na cabeça da família de que o quanto é importante a família estimular o nosso trabalho também em casa. Então, eu, Fabiola, eu ensino a minhas mamães algumas coisas, né? Eu oriento a elas, né, o que pode estar fazendo em casa. Claro que eu não vou não vou ensinar ela a estimular um rolar em cima de uma bola feijão. Claro que não, gente. Eu vou ensinar ela a estimular ao filho a rolar de uma forma que for o quê? No tatame. Costumo sempre orientar minhas famílias, minhas mamães, né, em relação a colocar sempre a criança no chão, né, porque chão é vida. Eu costumo dizer que chão é vida, gente. Tirar bebê conforto, carrinho, tudo isso. E eu preciso também ter essa parceria, né, família terapeuta, para o melhor desenvolvimento da minha criança, tá? Quais são os principais recursos e ferramentas que você utiliza para avaliar e tratar crianças? Bom, essa pergunta envolve muita coisa, tá? Mas os principais recursos que eu utilizo, eu acho que primeiro, antes de mais nada, a gente precisa ter um ambiente tranquilo, confortável para o meu paciente e lúdico também, né? Além de todos os recursos, eu acho que o principal recurso, né, anda comigo mesmo, que são as minhas mãos, tá? Através delas que eu transformo as vidas das minhas crianças, tá? Através das minhas mãos. E, além de tudo isso, eu utilizo bola feijão, rolo, utilizo brinquedos sensoriais, brinquedos educativos, musicais. Utilizo também minhas escalas, como eu já havia comentado com vocês, né? Eu utilizo minhas escalas, que é muito importante a gente estar aplicando as escalas com muita frequência, né, para o melhor desenvolvimento do meu paciente, para a gente entender como ele chegou na terapia, como ele está durante e como ele, né, está após 3 meses. Então, isso é muito importante a gente estar aplicando as escalinhas também com muita frequência. Então, além de tudo isso, né, tem a questão também dos relatórios, tá? Que eu posso estar utilizando para estar tendo esse feedback. Fora também o feedback da família, né? Porque as mãezinhas que se propõem estar ali com frequência mesmo na fisioterapia, que leva a fisioterapia a sério, tá? Elas chegam pra gente e falam: ó, meu filho que não fazia isso já está fazendo aquilo. Meu Deus, isso dá um ânimo tão grande, gente, a nós terapeutas, que você não tem noção. Isso dá um ânimo para que a gente busque mais, né? Principalmente Quais são os através de principais... referências bibliográficas. Um dos principais desafios que eu encontro na fisioterapia pediátrica é a falta de cooperação das crianças, as famílias não serem frequentes, tá? Às vezes eu encaro muito isso, né? Às vezes a família querer cobrar de algo que não tem frequência na fisioterapia, e eu também jogo a responsabilidade para a família também, tá? Porque se não tem frequência, infelizmente não tem como a gente evoluir a criança, tá? Crianças que não são verbais, isso também encontra um pouco de dificuldade, né? São desafios que vêm assim na fisioterapia, né? E crianças que não têm atenção,
E o que faz eu superar tudo isso é eu ser criativa, eu ser lúdica, eu trazer, né, comunicações através de imagens, né? Às vezes vou colocar uma criancinha triste, uma criancinha chorando, e a criança que não é verbal chegar lá e apontar para mim o que é que ela tá sentindo, né? Saber o que eu consigo dar o meu melhor, isso é algo, né, que faz com que eu consiga superar os desafios da pediatria e também dar sempre o meu melhor e saber também que eu estou trabalhando com famílias incríveis que confiam no meu trabalho e vão ali junto comigo, né, me dando forças e ânimos para que eu consiga vencer, né, a cada semana, a cada etapa, juntamente com a criança e comemorando e vibrando cada dia. Qual o conselho? Então, um conselho que eu dou a vocês: seja aquele profissional que faz a diferença e que transforma a vida de cada paciente. E assim eu tenho certeza que cada um de vocês irá longe, independente. O que te levou a escolher a neonatologia diante de tantas áreas da fisioterapia? Oi, gente, boa tarde. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Raquel, sou fisioterapeuta especialista em pediatria e neonatologia. Tenho especialização também em psicomotricidade. Atuo tanto em âmbito hospitalar, especificamente na UTI NEO, e também em âmbito ambulatorial. Respondendo a primeira pergunta do porquê eu escolhi a pediatria e neonatologia, dentre várias áreas que temos dentro da fisioterapia. Então, primeiramente porque eu sempre gostei de criança e quando eu tive a oportunidade de estar vivenciando, de ter experiência na faculdade, eu simplesmente me apaixonei e desde então eu tive a certeza do que eu queria, né, para minha vida. Dando continuidade, né, às perguntas, a segunda foi de quanto tempo eu tenho na área. Eu formei em 2020 e um ano após graduada, eu comecei a minha especialização. Durante a especialização, recebi proposta de trabalho e desde então eu tenho 3 anos trabalhando em ambiente ambulatorial e um ano na UTI NEO. Como é trabalhar com neonatologia? Qual o seu maior desafio e maior recompensa? A terceira pergunta é falando sobre o maior desafio na NEO e a maior recompensa. Então, trabalhar na UTI neonatal todo dia é um desafio diferente. Cada bebê tem sua necessidade, então a gente procura traçar estratégias que melhor se adequam para o estado daquele bebê. Então, isso se torna muito desafiador, porque muitas vezes o que temos de evidência quando se trata de adulto na neonatologia, a gente ainda não tem muitas evidências, então isso dificulta mais, né, a nossa prática. Então, isso se torna muito desafiador. E a maior recompensa é o momento da alta. Então, assim, quando você vê aquele bebê que estava ali muito grave, precisando de suporte ventilatório e com os cuidados, né, da equipe ali, todo mundo empenhado para a melhora daquele paciente, e você vê o momento da alta, né, a felicidade dos pais, então isso é a maior recompensa. Qual é a sua abordagem para avaliar o desenvolvimento motor e sensorial de um recém-nascido prematuro? A quarta pergunta é como avaliamos o bebê prematuro na UTI NEO. Quando o bebê ele é admitido, né, cada profissional vai passar ali beira-leito para fazer a sua avaliação de o estado que o bebê chegou, se ele precisa ou não de suporte ventilatório. Avaliamos também a questão do tônus muscular, reflexos primitivos, se são débeis, se são presentes. Avaliamos também a questão anatômica, né? Se tem alguma deformidade, se não tem. Então, fazemos toda a avaliação crânio-caudal, né? Que é uma forma até que fica mais fácil da gente não se perder. E fazemos toda a anotação. Então, todo embasamento teórico que aprendemos durante a graduação de como é feita a avaliação, ela é empregada na prática clínica.
Como você trabalha em equipe com outros profissionais de saúde para garantir um cuidado integral aos recém-nascidos? Quinta pergunta é sobre como trabalhar em equipe para um cuidado integral do bebê prematuro. Então, na UTI costumamos ter momentos, né, de discussão multi, aquele momento que cada área vai falar a visão sobre a causalidade daquele bebê ali. Então, isso também ajuda a equipe estar toda alinhada. E isso só ajuda, né, a melhorar os cuidados daquele bebezinho ali. Então, assim, a equipe estando alinhada, a equipe estando bem treinada, isso é fundamental para um cuidado integral do bebê prematuro. Quais são as principais tendências e avanços na área de neonatologia que você vê como mais promissores? Sexta pergunta. Essa pergunta ela é muito legal porque assim os avanços tecnológicos, principalmente para a neonatologia, está sendo fundamental porque bebês prematuros extremos antigamente 28, 29 semanas que pesavam menos de 1 quilo, eles não tinham, né, chances nenhuma de sobrevida e hoje em dia vemos que isso é totalmente diferente. Então assim, temos aí muitos bebês que nascem prematuros extremos e com baixo peso que conseguem sobreviver devido aos avanços tecnológicos que a cada vez mais está apresentando. Então assim, para mim, essa questão de avanços tecnológicos dentro da UTI para a neonatologia é assim, sensacional mesmo, porque damos chances desses bebês que antigamente não tinha chance de sobrevida nenhuma, ter a chance de sobreviver. Imagine que você está trabalhando com um recém-nascido que está tendo dificuldade para se alimentar. Quais estratégias você utilizaria para ajudar a melhorar a coordenação da sucção e deglutição? Sétima pergunta. Essa pergunta ela é bem curiosa, porque quando o bebê ele tá com dificuldade alimentar, né? E isso pode existir por vários motivos clínicos, e uma delas é a questão da sucção débil. Esse estímulo para a sucção ela é feita com um profissional de fonoaudiologia. Então, eles são treinados para poder estar atuando dentro da UTI, para poder estimular essa sucção. A gente de fisioterapia ficamos mais no manejo mesmo de ajudar o bebê a abocanhar o seio da mãe quando o bebê já está com a sucção melhor, porque o estímulo ao aleitamento materno é a prioridade dentro da UTI. Quando vemos que por algum motivo a mãe não está com a produção boa de leite, aí o médico pode estar ali solicitando um complemento, né, nutritivo, mas a fisioterapia ela fica mesmo com esse papel de estar auxiliando a mãe no posicionamento do bebê para poder o bebê conseguir estar fazendo uma sucção adequada no seio materno. Mas quando o bebê está com a sucção muito débil, é passado por uma fono para a fono fazer as manobras para poder melhorar essa sucção. Qual conselho você daria para os futuros fisioterapeutas mediante a sua experiência? E a última pergunta é qual conselho eu daria para vocês, futuros fisioterapeutas? Se especializem, porque quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue ajudar seu paciente. Quero aqui deixar os meus agradecimentos para a turma que me fizeram esse convite. Adorei responder as perguntas, tá? Quem quiser ter mais conhecimento, quem quiser tirar dúvidas, pode até entrar em contato comigo, tá? Agradeço. Tchau, tchau.